Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas pontualmente e a partir de agora você fica bem informado com as principais notícias dessa terça-feira. E a gente começa falando sobre a economia brasileira. O PIB avançou no terceiro trimestre deste ano de 2024 e, de acordo com o IBGE, o resultado foi puxado pela boa performance do setor de serviços. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O IBGE informou que a indústria, que subiu 0,6%, e o setor de serviços, com alta de 0,9%, tiveram altas importantes e compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias aumentou 1,5% e o consumo do governo, 0,8%, enquanto os investimentos tiveram ganho de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 3 trilhões de reais. E com os resultados, a economia brasileira teve alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 3,1%. E os Estados Unidos continuam avançando rumo a uma inflação de 2%, apesar dos obstáculos. Acompanhe. A atividade econômica norte-americana continua avançando rumo à sua meta de longo prazo de uma inflação de 2%, apesar dos obstáculos recentes no caminho. Essa é a avaliação de um alto funcionário do Banco Central dos Estados Unidos. Em um ensaio publicado, o presidente do Banco Central de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a instituição está no caminho correto. Acho que a inflação segue no seu caminho, embora seja acidentado, rumo ao objetivo de 2%, afirmou Raphael, que este ano é membro com direito a voto no Comitê de Política Monetária. Por mais perto que tenha chegado da meta de 2%, o BC americano ainda não a alcançou, e os preços se recuperaram ligeiramente em outubro por vários fatores, como o custo de habitação e alojamento. Em uma tentativa de reduzir a inflação provocada pela recuperação pós-pandemia, o Banco Central americano iniciou um ciclo de aumento das taxas de juros até alcançar um máximo em 2 décadas, antes de começar a flexibilizá-las nos últimos meses. No papel, a economia americana agora parece bastante saudável, com um crescimento sólido, uma taxa de desemprego relativamente próxima de mínimas históricas e uma inflação anualizada de 2,3% em outubro. Não vejo os obstáculos recentes como um sinal de que o progresso rumo à estabilidade de preços tenha se estancado por completo, avaliou Raphael. O mercado vê uma probabilidade de 63% de um corte adicional de 0,25% da taxa de juros no fim deste mês e de 35% de que faça uma pausa, segundo dados do CME Group. O Banco Central dos Estados Unidos tem um duplo mandato: controlar a inflação e manter o pleno emprego. E ainda falando dos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump vai assumir o cargo no dia 20 de janeiro. E com a data em mente, uma nova caravana de imigrantes partiu do México com o objetivo de cruzar a fronteira antes da volta do republicano à Casa Branca. Uma nova caravana de imigrantes deixou o sul do México em direção aos Estados Unidos. Seus membros esperam chegar no vizinho ao norte antes de 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump assume o cargo. O republicano ameaçou declarar estado de emergência e recorrer ao exército para realizar a maior operação de deportação da história. Decidimos sair porque em nosso país a situação é muito crítica em todos os aspectos. Decidimos fazer essa caminhada para buscar um futuro melhor. Nada simples, como dizem que estamos em uma contagem regressiva, é uma incerteza. Não sabemos se conseguiremos passar, se não conseguiremos passar, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Trump descreve a entrada de imigrantes sem visto como uma invasão e ameaça aplicar tarifas de 25% sobre as importações mexicanas se o governo não conseguir conter a chegada de estrangeiros sem documentos. Não é segredo para ninguém o que está acontecendo politicamente na Venezuela, o que está nos forçando a fazer. Na Venezuela não há futuro para nossos jovens, para nossa geração, para ninguém. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Trump na semana passada para explicar a estratégia do país para enfrentar o fenômeno migratório e a luta contra as drogas. Embora ambos tenham se declarado satisfeitos com a conversa, surgiram divergências, porque enquanto o americano garantiu que o México fecharia sua fronteira, a presidente negou ter assumido tal compromisso. E olha só, de acordo com a ONU, milhares de pessoas foram deslocadas na Síria. O país está enfrentando uma nova onda de violência. Acompanhe.
Cerca de 50 mil pessoas foram deslocadas nos últimos dias no noroeste da Síria devido à nova espiral de violência. A informação foi divulgada pelo Escritório da ONU para Assuntos Humanitários. Até 30 de novembro, mais de 48.500 pessoas haviam sido deslocadas, o que representa um aumento significativo em relação às 14 mil registradas em 28 de novembro, indicou o escritório, cujo responsável, Tom Fletcher, expressou preocupação nas redes sociais com a situação de dezenas de milhares de pessoas que estão fugindo do conflito armado. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar alarmado com a recente escalada de violência no noroeste do país. Pela primeira vez desde o início da Guerra Civil em 2011, o regime sírio perdeu o controle total de Alepo, a segunda maior cidade do país. O grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que chefia a coalizão que tomou Alepo, esteve vinculado com o grupo jihadista Al-Qaeda e tenta há anos se tornar uma alternativa política no norte da Síria, sem convencer as potências ocidentais. Diante da ofensiva surpresa que começou em 27 de novembro, o presidente sírio Bashar al-Assad procurou os aliados Rússia e Irã, que expressaram apoio incondicional. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos detalhou que os ataques já deixaram mais de 450 mortos, incluindo dezenas de civis. A espiral de violência, a primeira com essa magnitude desde 2020, provocou o temor de um agravamento do conflito em um país dividido em várias zonas de influência e com inimigos apoiados por diferentes potências regionais e internacionais. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Às 11h30, Tabata Porte volta no Redação Hit com mais notícias para você. Até mais!